Bíblia aí? É bom, nós temos Bíblias aqui, tem uma aqui, quem não trouxe, a não ser que você tenha problema de vista e que você não possa ler. Aí é decorado que ouve, tá? Mas quem não, é bom que nós tenhamos a Bíblia em mãos, porque senão a gente não vai ter raiz. Senão a gente não vai ter raiz, a gente vai ficar daquele jeito, de um lado para outro, e não temos raízes. E aí qualquer doutrina que chega, qualquer pessoa que é assim, a gente vai, é desse jeito. Aí não é assim, é desse jeito, é assim, não. Bíblia. Que nós tenhamos a Bíblia em mãos. Então assim nós vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, o Senhor que habita no mais altos céus e habita também entre os homens, pedimos perdão pelos nossos pecados. E aqui nós estamos, Senhor, para te buscar em espírito e em verdade, e pedimos ao Senhor que fale através da sua palavra, que já está aberta. Então abra o nosso coração e a nossa mente para aprender mais e mais a sua palavra e colocá-la em prática. Pedimos essas bênçãos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Então sejam todos bem-vindos, você também do canal Benilson Kleber, sejam todos bem-vindos também. Abra sua Bíblia, você aí de casa, abra sua Bíblia para participar com a gente, para comprovar se o que nós vamos falar aqui é bíblico ou se não. Se não for bíblico, deixe de lado, que é heresia. Não acredite na minha palavra aqui, acredite na palavra do Senhor. Aqui no terceira epístola de João, versículo 2. Versículo 2 diz: amados, encontramos, né? Encontramos? Sim. Amém. Amados, acima de tudo, faço votos por prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Olha o desejo de Deus, é o desejo de Deus que tenhamos saúde. Mas para que nós tenhamos saúde, o que é necessário? Irmão, a gente para pregar o Evangelho, nós temos que ter saúde. Mas às vezes a enfermidade chegou, mas pelo menos a gente vai lutar para que tenhamos mais saúde. Porque a gente vai pregar, gente, olha, não, nós temos que nos alimentar direito, por quê? Porque a gente negligenciou a questão alimentar. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a questão alimentar. Aqui no livro de Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7. O subtítulo, Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7. Diz assim o subtítulo: Jesus e a tradição dos anciãos, o que contamina o homem. Ali está falando de uma questão com relação à lavagem das mãos. E ali chegaram para Jesus e falaram assim: olha, os teus discípulos estão comendo por lavar as mãos. E os judeus, eles, quando vão comer, eles lavam as mãos, não só uma vez, mas mais vezes, mais que uma, não sei quantas, mas mais que uma. E se eles vão na praça, eles chegam, eles aspergem a cama, e daquele jeito. Só que, um detalhe, não acreditavam em Jesus. Que salvação era essa? Salvação é só em Cristo. E eles até hoje, muitos fazem todo esse ritual, mas não acreditam no sacrifício de Jesus. Acreditam que Jesus foi um homem que veio, que morreu, era um profeta, temente a Deus e pronto. Mas acreditam na salvação pela questão da higiene. E higiene não salva ninguém. Higiene limpa o seu corpo. Você passa água, ali você está limpo. Mas com relação à salvação. E aqui foi levantada uma questão sobre a lavagem das mãos. E aí Jesus falou assim no verso 19: porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso, e assim considerou ele puro todos os alimentos. A pergunta é: podemos comer todo alimento? Quem acha que pode comer todo alimento, levante a mão. Quem acha que não pode comer todo alimento?
O que foi que Jesus considerou puro? Você lê o texto. O que foi que Jesus considerou puro? Vamos ler novamente. Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso, e assim considerou ele puro. O que foi que Jesus considerou puro? Então, se Jesus considerou puro todo alimento, a pergunta é: podemos comer todo o alimento? Podemos, mas não devemos. Espera aí. Vocês entenderam o texto? Jesus considerou puro o quê? Todo alimento. Então, podemos ou não podemos comer todo alimento? Não. Tá bom, então nós vamos fazer uma viagem na Bíblia. Quando acabar, você vai responder o contrário dele. Ok. O que Jesus tinha em mente, o que era alimento? Palavra. Hã? Palavra de Deus. Não. Não? Não, aqui está falando de comida mesmo. Comida mesmo? É. O que Jesus tinha em mente, o que era alimento? Vamos lá para o livro de Gênesis. Gênesis, o capítulo 1. É por isso que eu convido, vamos abrir a Bíblia, porque isso aqui vai nos ajudar muito. As pessoas vão chegar, olha, não faça. Então nós vamos abrir na Bíblia. É abrir na Bíblia que a gente vai comprovando. Gênesis capítulo 1, versículo 29. Gênesis capítulo 1, versículo 29. Olha o que Jesus tinha em mente. Jesus tinha a Torá em mãos, ele lia a Torá. E aqui está assim, ó. E disse Deus ainda: eis que eu vos tenho dado todas as ervas que dão semente e que se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que dê semente, isso vos será para mantimento. Olha o que Jesus tinha em mente, o que era alimento: frutas, verduras, sementes. Isso era o que Jesus tinha em mente quando ele falou o que era alimento. O alimento inicial, antes do pecado, era isso. Agora nós temos que tomar muito cuidado para não ver igualmente um irmão que chegou para mim e ele diz que ele lê a Bíblia 3 vezes ao ano e ele misturou o verso 30. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde será para mantimento, e assim se fez. Aqui está mandando comer o animal? Aqui no versículo 29 fala da alimentação humana antes do pecado. Após ponto final da alimentação humana, aí descreve a alimentação dos animais, as ervas do campo para os animais, os répteis, as aves dos céus. E aí o irmão misturou tudo e disse: não, daí pode comer o animal. Quem foi que disse que aqui está mandando comer o animal? Nesse texto aqui, antes do pecado, ia ter morte? Então, como é que a gente come o animal? O irmão não raciocina. O inimigo ele cega a pessoa, e o irmão estava sem raciocinar, lendo a Bíblia 3 vezes ao ano. E eu falei para ele: não, irmão, ele não está mandando comer o animal. Aqui está falando da alimentação do animal. E eu ainda li para ele: e para todos, e a todos eu li, e para todos os animais, e para todos os répteis da terra, a alimentação, a relva do campo. E ele ficou preocupado comigo, porque ele disse que eu não tinha entendido, e eu fiquei preocupado com ele. Eu falei: irmão, faça assim, sem perguntar por questão de religião, chame na sua igreja um professor da língua portuguesa para ele ler para o senhor, da mesma religião. Mas ele ficou preocupado. Depois ele saiu falando para outro irmão: olha, eu fiquei preocupado com o irmão, que ele disse que Deus não estava mandando comer o animal logo no início. Se não ia ter morte, como é que ia comer um animal vivo? Não é isso? Então, a alimentação que Jesus tinha em mente, a alimentação inicial, a relva do campo, as frutas, a relva do campo não,
Deixa eu ver. Sementes, frutas, verduras. Isso é a alimentação do homem. A relva do campo para os animais. Após o pecado, Deus tolerou que o homem passasse a comer carnes na questão emergencial, não direta. Como hoje a gente quer fazer a nossa alimentação à base de carne. Quais foram os animais que Deus tolerou na sua infinita misericórdia? Observe, tolerância na sua infinita misericórdia, que nós passássemos a comer. O que Jesus tinha em mente dos animais que ele tolerava, que nós podíamos comer? O livro de Levíticos. Levíticos, o capítulo 11. Levíticos, capítulo 11. Começando aqui do verso 1. Levíticos, capítulo 11, começando do verso 1. Eu aconselho, eu estou aqui, eu observo toda a plataforma da igreja. Eu aconselho que nós tenhamos sempre a Bíblia em papel, irmãos. Sabe por quê? Porque na hora que você precisar para abrir a Bíblia, você vai dar fé. A tecnologia nos ajuda muito, porém, em alguns momentos ela também vai nos deixar a desejar. Porque quando você não tiver com o seu celular, com o seu tablet, com o seu computador, o que acontece? A pessoa dizia, está no livro, a gente fica voando. E assim, quando a gente está abrindo a Bíblia, foi assim que eu não estou dizendo que eu sou fera, mas foi assim que o Espírito Santo foi me guiando, e hoje eu não perrengue mesmo, mas hoje eu já sei, tenho uma noção. Livro tal, capítulo tal. Não estou julgando ninguém aqui, tá bom, meu irmão? Mas é um conselho meu, porque foi assim que eu fui martelando e martelando. Aqui no verso 11, capítulo 1, capítulo 11, verso 1 diz assim, ó, falou, quem foi que falou? O Senhor a Moisés. Fiquem com isso na mente. Falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo-lhes: dizei aos filhos de Israel, são estes os animais que comereis, de todos os quadrúpedes que há sobre a terra. Todo que tem unhas fendidas e o casco dividido em dois e rumina, entre os animais, esses comereis. Tem que ter três características dos animais: o casco dividido, o casco, como o cavalo, né? Ele não tem o casco dividido, mas a vaca tem o casco dividido, a unha aqui atrás. Tem dois: casco, unha e rumina. Eu não sei se vocês sabem o que é o processo de ruminar. Já moraram no interior, já? Quem morou no interior sabe o que é o processo de ruminar. Esses animais que ruminam, nem todos, porque tem animal, nós vamos ver aqui já que tem animal do casco sem ser fendido, que ele rumina também. Esses animais que ruminam, eles são poligástricos. Poligástrico tem mais que o estômago. Tá? A gente chamamos de livros. Vocês já falaram assim, não já? Os livros é o estômago do animal, cheio de pareguinhas. Estômago. Então o boi é um policastro. Então o boi é um policastro. Isso mesmo. O boi, a ovelha, é um animal que tem a unha dividida, o casco dividido e rumina. O processo de ruminar é esse. O animal que rumina, ele come o caju com castanha e tudo. Ele come a manga com caroço. Enfim, a planta que tem, o fruto que tem caroço, ele não tira, ele come tudo. Depois ele deita, assim, ao meio-dia, à noite, quando ele vai dormir, ele fica mastigando, não é isso? Aí ele mastiga, ele volta toda aquela alimentação que ele comeu, seleciona, olha como Deus é maravilhoso. Aquilo que não vai servir de alimento para ele joga fora. E come a massa, como do caju, ele espelha a castanha e come a massa. Da castanhola, eles também comem a castanhola, eles
espera o caroço e amassa. Olha, o caju, a amanda, ele come a massa e espera o caroço. Esse é o processo de ruminar. Eu gostava muito quando eu ia atrás de castanha, que eu chegava no local que os bois tinham dormido. Está cheio de castanha, um monte aqui, outro ali, e eu ia juntando tudo. Juntando tudo, parecia um homem rico, cheio de castanha para vender. Então, agora a Bíblia fala de outros animais. Temos monogástrico. Mono que só tem um estômago. Tudo que ele come. Tudo que ele come é bom. O porco come o caju, é com castanha de tudo. E ele pronto, sai lá. Igualmente o socó. Vocês sabem o que é o socó, né? Ele mexeu no pescoço, porque é igualmente a garça, uma espécie de garça. Tem uma historinha que o socó chegou na beira da lagoa e tinha um mussu, né? E o mussu é liso, ele comia e o mussu aí ele se virava e comia de novo. Aí ele lá vai de novo. Aí ele se virava e comia de novo. Ele, mas só lagoinha para ter mussu, era o mesmo, que o bicho é liso. Aí estava sempre vazando. Então, esses são os monogástricos. Ele só tem um estômago e tudo que ele come passa tudo, não tem filtro. É por isso que Deus, na sua infinita misericórdia, tolerou que o homem passasse a comer esses animais selecionados. Ainda que eles comam algo imundo, ainda que ele nos libere toda a toxina, mas ele libera uma boa parte. Tá? Aí aqui no verso 5, o verso 4, diz: destes, porém, não comereis, dos que ruminam, ou dos que têm unhas fendidas, como o camelo, que rumina, mas não tem unhas fendidas. Este vos será imundo. O arganaz, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, este vos será imundo. A lepre, ou o coelho também, né? Porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, esta vos será imunda. Também o porco, porque tem unhas fendidas, e o casco dividido, mas não rumina, este vos será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis o seu cadáver, este vos serão imundos. Olha o que Jesus tinha em mente, o que era alimento. Porco é alimento? O que a Bíblia fala? O porco é imundo. O homem fez dele alimento, então ele não é alimento. Outro, deixa eu ver. Vamos ver aqui sobre os que tem nas águas. O que tem na terra, que Deus tolerou que passássemos a comer, o que tem o casco dividido, a unha dividida e rumina. O ruminar nós já ensinamos aqui o processo. O que é o ruminar? Tá? Tem que ter as 3 características. Só tem 2, não conta. Agora, nas águas, o verso 9 diz: de todos os animais que há nas águas comereis os seguintes: todo que tem barbatanas e escamas, nos mares e nos rios, sejam água doce ou salgada. A Bíblia diz que são estes comereis: o que tem barbatanas e escamas. O camarão tem barbatana e escama? Vocês sabem o que é barbatana? O que é assim aqui? Ali é o bigode do peixe. Então é essa. É, as vacas, é barbatanas. O tubarão tem barbatanas? Não. Hã? Tem. Até o pessoal mata o tubarão só para tirar a barbatana para vender, que dá muito lucro. E joga só a carne restante no mar. Então, as características tem que ter barbatanas e escamas. A tilápia, aquelas abinhas, são barbatanas. São as barbatanas do peixe. E escama também. Se tiver só... Não tem peixe só com escama, não sei, barbatana, eu não vi ainda.
Barbatana não tem escama. Pelo menos que eu já vi até agora. Porque tem muitas espécies aí que a gente às vezes não. Não, mas que só tem escama. Ao contrário, né? Agora, por que não devemos comer o que tem que não tem escama? A gente pode dizer, não, é porque é imundo. A gente só fala isso. Não, porque é imundo. Irmãos, teve um que me falou assim, uma pessoa que me falou assim, não, mas vamos lá. O peixe de escama também tem pele. Tá certo. Você tirar a escama, não está ali a pele? Sim. A questão está na espessura da pele. O peixe de escama, ele libera as toxinas através das escamas. O peixe de pele, ele retém as toxinas. Quando você corta-se a carne do peixe de pele, a espessura é bem grossa a pele. Ele retém as toxinas, ele não libera as toxinas. Peixe de pele não libera. Isso. Eles comem, eles são o carro do lixo do mar. Eles comem fezes. Aí não falou outra palavra, mas dá o mesmo, é a mesma coisa. É só uma palavra mais bonita que eu falei aqui. Eu acho até que é mais bonito, fezes. Então, ele come fezes, ele come pessoas mortas. O peixe de pele, que não tem escama, ele come tudo, ele faz a limpeza, ele é o carro do lixo ali. O camarão, a mesma coisa. O siri também. O caranguejo também. Quando Deus diz não come, ele está tolerando que nós tenhamos um pouco mais de saúde. Então, digamos que a pessoa estava daquele jeito da barriga, a ameba comendo ele por dentro. Aí o pescador lá do mar, né? Aí lá vem o camarão, e a pessoa come. Que saúde a pessoa vai ter? Qual é o desejo de Deus, logo no início que nós vimos? O desejo de Deus é que nós tenhamos saúde. Mas aí as pessoas dizem, não, mas o que entra não contamina. Contamina não, estamos vendendo para ver. Por que a pessoa, quando come uma comida, um alimento estragado, por que ela vai parar no hospital? Porque contaminou. Certa vez eu estava conversando com o irmão, que ele leu a Bíblia e ele interpretou, obrigado, irmão, que podia comer tudo. Ele interpretou que podia comer de tudo. E aí ele falou, não, eu posso comer tudo, a Bíblia diz que eu posso comer de tudo. Eu falei, não, irmão, é o que a Bíblia está dizendo. Me veio aqui, só que se eu falasse, ele era bem esquentado. Ele disse assim, irmão, é por isso que o câncer está te comendo, né? Porque o senhor disse que pode comer tudo. Ele estava com câncer no pulmão. E aí, quando ele soube, foi dado um pequeno período de vida para ele, e aí ele desandou. Ele tudo, não contamina, então. Hoje, eles dizem assim, os irmãos sempre que para justificar, porque hoje nós estamos debaixo da graça, agora nós podemos comer tudo. Hoje ele está debaixo da terra e estava dizendo que estava debaixo da graça, hoje ele está debaixo da terra. Tá? Eu fico triste com isso, porque eu bati naquela tecla, não, irmão, não é assim. Não é assim. Não, coisa que nós podemos comer tudo. Eu fico triste com isso. Ele era um amigo, independente do pensamento dele com relação ao texto bíblico, ele era meu amigo. Eu prestava serviço para ele, eu não sabia. Então, ele era meu amigo. Mas o que ele recebeu, nós estamos debaixo da graça, podemos comer tudo. Ah, está debaixo da graça, não pode comer fezes. Porque o que está na carne daquele peixe que você vai comer é uma contido no outro. Você comeu a fezes, está contido no peixe. Aí você come, você também comeu a fezes, junto com aquele peixe. O porco, por que Deus diz não coma? O porco, você solta aqui o porquinho vai dar ali,
tem fezes e alimenta e come. É meio nojento a gente falar assim, mas é verdade. E aí a gente olha para o porco e diz, mas ô bicho imundo. Lá no interior a gente não tinha sanitário. É que nem índio mesmo, era na mata, né? E aí criava os porcos, quando a gente ia, já o porco já ia gritando, como quem diz, me dá, me dá, me dá. Já ia já no pé da gente, pera aí, deixa a gente chegar lá primeiro, né? Pois é, então, gente, nós somos o que vemos, somos o que ouvimos e somos o que comemos. Aí, aquilo que o nosso corpo já rejeitou, que está na carne do porco, a gente olha, mas ó, bicho imundo. Aí a gente mata e venha para a nossa carne de novo. E aí, agora o detalhe: quem é o imundo? Ali é a natureza dele. E a natureza do ser humano é diferente. O DNA do porco é diferente. O DNA do homem é diferente. As pessoas dizem, não, mas é porque hoje o animal é vacinado, come ração. Teve um dia que um irmão veio me justificar dessa forma. Eu falei, tá bom, irmão, vacina não muda DNA. Será que Deus não sabia disso, que ia ter vacina, ia ter tudo isso? Vacina não muda DNA. Quando eu dizer assim, é assim. Quando eu dizer não, é não. Então, o que nós devemos, o que Deus tolerou que comemos, com relação a carnes, o animal que tem o casco dividido, a unha dividida e rumina. Os peixes, de tudo nas águas, do que tem barbatanas e escamas. O restante, a Bíblia só diz assim, é imundo. Tá? É imundo. Ah, mas eu vou pegar o peixe de pele, cozinhar com o peixe de escama, e aí eu faço a separação depois que terminar. Peraí, cozinhou todo mundo junto. Está todo mundo junto ali, a proteína de um passando para o outro. Irmãos, o peixe de escama ele come coisa imunda. Sim. É por isso que Deus tolerou em caso emergencial. Caso emergencial. A galinha, ela come coisas imundas também, só que ela também libera toxinas. Deus tolerou que nós passássemos a comer, não diretamente assim também. Sim, meu irmão? Gavião ele não tem moela. Oi? Gavião não tem moela, só tem papo. Sim. Peru só tem papo, não tem moela. Eles comem a bactéria, aí fica num intestino, aqui não morreu, ele passa com a moela e mata. Aí não vai para o sangue. Sim. Aí a carne é pura, porque ela não vai a bactéria no sangue. O gavião que você está falando? É. Mas a Bíblia diz que ele é impuro, né? Ele é impuro. Porque não tem papo, só tem papo, não tem moela. Esse aí é impuro. Aqui a Bíblia vai dizendo, se você for ler aqui no verso 13, isso aqui é para casa, tá? É o dever de casa. Das aves, estas abominareis. Aí vai dizendo o que devemos comer e o que não. Mas a gente nós não nos alimentamos especificamente de aves, né? Mas peixes e carnes. É por isso que nós estamos abordando mais esse tema, tá? Sobre essa questão. Mas agora vem, irmãos, que diz assim, olha, que faz pregação maravilhosa. Vamos lá no livro de Números. Deixa eu ver, Números, Deuteronômio, capítulo 15. Deuteronômio. Vamos lá comigo, que se não for, a gente cai no mesmo buraco. Números. Não, Deuteronômio, perdão, Deuteronômio, achei. Capítulo 12, o versículo aqui é o 15, começando do 15. Deuteronômio, não se preocupe que é porque, está aqui, eu não tenho guia de papel aqui na mão, tá? E tem a Bíblia. Capítulo 12, o versículo do 15 ao 16. 15 e 16. Deuteronômio 12, 15 e 16. Teve um pastor de internet que fez uma pregação maravilhosa em cima desse texto aqui, e o pessoal glorificava. Aí a Bíblia diz: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Capítulo 12, verso do 15 e 16.
Aí Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Jesus disse: examina as Escrituras, porque julgaste nela a vida eterna, que são elas mesmas que testificam de mim. Diz assim, ó, porém, encontramos, amém? Amém. Porém, consoante todo o desejo da tua carne, da tua alma, poderás matar e comer carne nas tuas cidades, segundo a bênção do Senhor teu Deus. O imundo e o limpo dela comerão, assim como se come da carne do corso e do veado. Tão somente o sangue não comereis, sobre a terra derramarás como água. E aí, o que você entendeu desse texto? Pode falar, Lena. Tem um testemunho do Jeová que eles pegam, inclusive, com relação a esse texto que eles falam que é proibido você doar sangue. Eles têm uma teoria que eu não sei explicar agora, mas com relação a esse texto. Não pode doar sangue, segundo os nossos irmãos, testemunha de Jeová, só que tem um detalhe: aqui não tinha transfusão de sangue. Aqui está falando de sangue de animais que era para ser expelido fora. Aqui não está falando de transfusão de sangue. Na época aqui não tinha transfusão de sangue. Não sei onde foi dos irmãos, com todo respeito, se tem algum irmão testemunho de Jeová, você pode mandar um texto para a gente, tá? Respeitosamente, que a gente estuda. Eu quero aprender, eu estou aqui para aprender. O meu contato é 91986313851. 91986313851. Na época, amigo, não tinha transfusão de sangue. Então, é texto fora do contexto. Tá? Então, analisando de novo o texto. Aqui está mandando comer o animal imundo. Você lê o texto. Vamos ler de novo. Porém, consoante todo o desejo da tua alma, vírgula, poderás matar e comer carne nas tuas cidades, vírgula, segundo a bênção do Senhor teu Deus. O imundo e o limpo dela comerão, assim como se come da carne do corso e do veado. Então somente o sangue não comerás, sobre a terra o derramará como água. Está mandando comer o animal imundo e o animal limpo? O que você entendeu? Que a pessoa, tanto impura ou não, tanto Mas dá para entender que é sobre isso. E se eu lesse, eu entender que era. Você entendeu que era o quê? Que era falando sobre alimentação. Ok. sobre o alimento imundo. Ó, o irmão entendeu a charada do texto. Porque olha o contexto de Ezequiel. De como comer a carne e as ofertas. Ok. Agora a pergunta é, quando alguém vier apresentar esse texto, você pergunta quantas vezes na Bíblia apresenta sendo oferecido um porco como oferta para o Senhor? Nenhuma. Se oferecesse um porco no templo, profanava o templo. O verso 22, o irmão Atochara, o verso 22 do mesmo capítulo. Vamos ler o verso 22. Porém, como se come da carne do corso e do veado, assim comerás destas carnes, desta comerás tanto O impuro como o puro. isso, A pessoa assim. tanto o homem imundo como o limpo. Pode ofertar. Não, aqui está falando a situação do homem. Pessoas puras e pessoas impuras. Se o homem tivesse impuro, só um exemplo, o homem tocasse num cadáver, que a Bíblia dizia que se o homem tocasse num cadáver, ele estava impuro. Então, ele não, as pessoas diziam, não pode comer a oferta, está imundo, ele está impuro. Aí, agora, aqui Deus diz assim, ó, tanto o homem, se tiver tocado no cadáver que ele está imundo, ele pode comer da oferta que vai ser dedicada no templo. Se ele estiver limpo, ele também pode comer. Se estiver impuro, ele também pode comer. Só um exemplo, quando a mulher estava nos dias dela, ela era considerada impura. Então a mulher agora poderia comer daquelas carnes das ofertas dedicadas ao Senhor. Ela poderia comer. Não carnes. Não está falando aqui de carne impura, de carne, não está falando disso, está falando de carnes que era sacrificada ali em oferta para o Senhor. Aí a situação de todos os homens que vinham chegando, se ele tivesse impuro ou puro,
ele podia participar, comer das carnes. É isso que o texto está dizendo. O interessante é que naquele contexto lá, as carnes que eles sacrificavam, que eles comiam lá, eram carnes puras. Sim, Eram carnes que... isso mesmo. Agora, outro detalhe. Vamos lá no livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios. Já vocês vão mudar o pensamento de vocês. Já uma pergunta que eu vou fazer no final. Ok. 1 Coríntios, o capítulo 10. 1 Coríntios, o capítulo 10. O versículo 25. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 25. Amém? Achamos? Se não, acharam, né? Tá bom. Então vamos lá. Comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntar por motivos de consciência. E aí? O que acontece agora? É o carro-chefe de muitos irmãos para justificar que pode comer de tudo. Ele diz, não, está aqui, a Bíblia está dizendo que nós temos que comer de tudo que se vende no mercado. Vieram me falar isso e eu falei assim, irmão, tá bom. Então, pode comer de tudo que se vende no mercado? Falei, então o senhor tem coragem de ir no mercado da China e comer tudo que tem lá? E ele, não, é porque o meu organismo não aceita. Falei, irmão, o senhor está dizendo que aqui a Bíblia está dizendo que pode ir no mercado e comer de tudo que tem lá? No mercado da China tem morcego, cobra, barata, cachorro, gato, rato. O que você imaginar de inseto, você vai encontrar lá. Então, o que está sendo falado aqui? Aqui a Bíblia está falando aqui no... Deixa eu ver aqui. Vamos lá no capítulo 8 de 1 Coríntios, só voltar um pouco. O verso 4. Amém? Amém. Diz assim, ó, no tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Ali estava falando de coisa sacrificada a ídolos que estavam sendo vendido ali no açougue, no mercado. Aí Paulo chega e aconselha Pedro, diz assim, ó, você pode ir lá e comer de tudo que está sendo vendido lá. No mercado de judeu não vendia porco, não vendia isso que não é alimento. No tema está dizendo assim, Paulo pregando em Jerusalém. Isso. Em Aí, Jerusalém não vende. não vende. Aí ele mandou, vai lá e coma o que tem lá. Você pode comer, se perguntar por motivo de consciência. Agora tem um detalhe. Agora, hoje está sendo comemorado o quê? O Sírio. No Sírio, você chegou na casa de um parente seu e ali está aquela mesa repleta no horário do almoço. E a pessoa diz, vamos almoçar. Quem almoça aí? Com os irmãos. Mas depende da carne. Peraí. Os meus parentes, irmão, na casa dos meus Sim. parentes, pego, recolho tudo e levo fora. Recolho tudo da mesa e Sim. despacho. Ok. Cada um tem aqui a sua opinião com relação a isso. Eu vou mostrar o que o texto nos fala. Tá? Primeiro, quem come? Quem não come? Fica com fome. Ok. Então, olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Pedro não aconselhou Paulo. Não, Paulo não aconselhou a Pedro. Vá lá no mercado e coma tudo sem perguntar por motivo de consciência. Ele podia comer o que tinha sido sacrificado a ídolos. Não foi isso que Paulo aconselhou Pedro? Ok. Porque está aqui, ó, o verso 8 nós já lemos. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus.
de acordo com a Bíblia, você pode, quando você chega lá, você vê o que é alimento e você pode comer. Você olha o que é alimento e você pode comer. Aquele Deus que está sendo dedicado àquilo é alguma coisa? Não. É imaginação da mente humana. Então ele não é nada no mundo de acordo com a palavra. Agora, maniçoba pode comer assim. Só segura aí. Todos eles botam corpo dentro. Sim, vamos lá. O que é alimento que a Bíblia apresenta? A Bíblia apresenta porco como alimento? Não. Então se está lá dentro do porco, não é Se tiver alimento. pouco, você não come. Então não é alimento. Então, e se alguém disser para você, você ora por tudo que está na mesa, você vai orar? Para quem não tem conhecimento, é um alimento. Agora, para quem tem, não é. Não é. Pois é por isso que nós estamos falando biblicamente, então não é alimento. Então, tudo ali que está ali é alimento? Não. Você identifica o que é alimento e a Bíblia está dizendo, os ídolos nada são. Então você pode orar que está purificado do alimento. Você não pode orar por toda iguaria que tem ali. Porque Paulo diz, sabemos que o ídolo nada é no mundo. Ok. Então, se eu chegar, eu como. Eu cheguei sozinho. Só que agora tem um detalhe. Eu chego aqui com um irmão e ele ainda está familiarizado com os ídolos. E agora? Eu fiz a comparação, eu chegar com o irmão, mas se você chegar com o irmão, e aí você come, na primeira ilustração, eu já disse, eu tenho minha posição bíblica. Eu como porque o ídolo nada é no mundo. Eu posso orar, eu identifico a alimentação, e eu posso orar e está purificado. Tipo assim, esses dias agora está tendo São João, né? Sim. Esse negócio de terreiro, São João. A gente sabe que é uma festa pagã, né? Sim. A gente sabe que é uma festa que não é de Deus, é uma festa pagã. Sim. Mas aí me convidaram e meu irmão me falou, ei, Alan, vem aqui em casa, vem tomar um mingau, leva tua filha para tomar um mingau, seu cara. Aí a gente foi lá, né? Tomamos um mingau lá, eu com minha filha. Mas a gente sabe que ali é uma coisa que é uma festa pagã, né? Sim. Mas a gente foi tomar um mingau. Aí eu fico pensando assim no texto que a gente estava lendo aí, que eles estavam falando, né? Sobre a questão de comer ou não comer um alimento sacrificado a deuses. Sim. Tava tendo uma discussão, né? Nesse texto, ele estava tendo uma discussão. Lá? Lá no templo, lá, né? Come ou não come, comida sacrificada. Aí Paulo vem e fala, né? Paulo vem e fala, não tem problema. Né? Deixa eu dizer uma coisa para você. Você foi com consciência de que o ídolo nada era. Simplesmente você foi, orou pela alimentação e você comeu. Ok. Por exemplo, quem faz aquelas oferendas. Sim. Oferendas que eles põem aqueles melhores pratos, É. frutas. Merenda de macumba, é isso? Sim. É isso que você está falando. Minha irmã, você vê ali, você não sabe o que tem ali jogado ali em cima. É melhor? Não. Só um exemplo, você está com fome. Você chegou, você viu ali, você identifica, isso aqui é alimento. Você está com fome, você identifica, isso aqui é alimento. Você não vai estar comendo qualquer coisa da rua. E sempre orar, né? Isso. Você identificou, esse alimento pela palavra e a oração é santificado. Tá? Então, mas aí você não vai estar comendo, a gente não vai sair comendo qualquer coisa da rua. A não ser que a pessoa esteja mesmo realmente. Não, você está daquele jeito. Você está, digamos assim, no deserto que está com 3 dias que não come. Você encontra ali uma oferenda, você ora, Senhor, que purifica esse alimento, você pode comer que está purificado. Mas você não vai estar mexendo nessas coisas, comendo coisas sacrificadas a demônios até, tá? Mas vamos lá. Agora, eu não cheguei sozinho. Eu cheguei com meu irmão. Na primeira ilustração, eu sei que o ídolo nada é. Então, é por isso que eu fui lá e comi. Mas agora eu não cheguei sozinho, eu cheguei com meu irmão e ele ainda está familiarizado com os ídolos. Olha o que Paulo fala. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 28.
Coríntios, capítulo 10, versículo 28. Quem puder abrir sua Bíblia, abra sua Bíblia para você ter a raiz, porque você, a não ser que você não queira dar o estudo. Mas assim, se você não está podendo, não tem problema. Mas se você pode, quanto você puder, abra. Porque você vai dar o estudo, é necessário. Jesus disse: ide, vem a mim e vai. Aí eu vou a ele, como é que eu vou agora sair? Tá? Diz assim, ó: porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois porque há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Vocês entenderam o texto? Irmão, Sim. eu ouvi, né? Quando eu era da igreja adventista, era da outra igreja, São João, São Pedro, a gente fazia fogueira, fazia o mingau para tomar. Sim. Né? Então agora eu aprendi, lá na igreja adventista, aprendi a palavra que isso não é correto. Sim. Suponhamos que hoje é São Pedro, né? Aí, quando fazer o mingau, a gente toma nesse dia. Hoje tem tanto outro dia para fazer mingau. Isso. Janeiro, fevereiro, em junho, é uma festa mundana. Então, Sim. eu tenho que me afastar disso aí, porque não é mais para mim. A senhora leu a Bíblia? Oi? A senhora leu a Bíblia? Não, Não. agora. Isso. A senhora está lendo o que eu estou lendo? Está acompanhando, né? Então vamos lá. Se eu cheguei, ali foi coisa sacrificada a ídolo, na primeira coisa, eu falei, o que foi que eu falei? Eventualmente, na casa do meu parente, e ali está, ali dedicada aos ídolos. Observe o que eu estou falando. Eu comi, eu observei o que era comida, porque há um só Deus, os outros não são Deus, não são, então há um só Deus. As outras são coisas da imaginação humana. Agora, eu não cheguei sozinho, eu cheguei com uma pessoa que ainda tem a mente cauterizada com os ídolos. Agora, Paulo diz assim, ó: se alguém disser para você, isso é coisa sacrificada a ídolo, aí Paulo diz, não coma, por causa não da sua consciência, a sua consciência está viva, mas por causa da consciência do outro que ainda está cauterizado. Então é melhor que você não coma. Aí Paulo diz assim, ó: se o meu comer carne vai escandalizar o meu irmão, é melhor que eu não coma. Agora outro detalhe. Agora eu conselho para você que você já contou a sua situação. Você expôs, então eu vou usar como exemplo. É melhor que você não fosse. Por causa da consciência, não sua, mas da consciência de quem vai ver você lá. E vai dizer, está vendo? Está participando. Mas você foi. É bom que não vá. Meu conselho, é bom que não vá. Mas se você foi e comeu, você sabia que o ídolo não era nada. Então você orou, a comida ali foi purificada, biblicamente falando. Mas é melhor, se a gente vai causar escândalo, é melhor que não. Mas você chegou eventualmente. Agora outro detalhe. Toda vez que tem sírio, que tem uma festa pagã, você está junto, está ali. E agora? Olha o que Paulo diz agora. Vamos lá no capítulo 10. Irmão, como cristão não é bom chegar nem perto. Verso 19. Irmão, assim, ó, o senhor tem sua opinião, a Bíblia tem. Tá? Não, o senhor está entendendo, né? Não, é bom que não chegue mesmo. É por isso que eu falei. É bom que você evite, até pela consciência, mesmo não sendo mal ali, você comer o alimento. É bom que você até evite, por causa da consciência. Paulo diz, da consciência não da tua, mas do irmão. Vocês estão entendendo? Agora você tira as suas conclusões da Bíblia. É por isso que eu estou dizendo, vamos ler a Bíblia. Olha o que Paulo diz assim, ó: que digo, pois, verso 19, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou o que o próprio ídolo tem algum valor? Antes, digo que as coisas que eles sacrificam a demônios que as sacrificam,
e não a Deus, e não quero que vos torneis associados aos demônios. Vocês entenderam agora o que Paulo está dizendo? Se toda vez que tem, você agora está na casa do seu parente ali, você se associou aos demônios. Por quê? Na ignorância daquela pessoa, observe o que eu estou dizendo, na ignorância daquela pessoa, ela está achando que tem aquele Deus ali por trás, que recebe aquela oferenda e que manda bênçãos. Só que por trás de anjos caídos, recebendo aquele negócio de Iemanjá, põe aquele negócio ali nas águas. Então, os anjos caíram nos ares, nas águas e na terra. Tanto é que a Bíblia diz: ó, não adore a nada nem em cima do céu, nem no mar, nem nas águas de baixo. E aquelas oferendas, tem alguém por trás recebendo. O ídolo nada é, não é Deus. Porém, se você chegou eventualmente, é bom que evitemos. Meu conselho, é bom que evitemos para que não venha escândalo. Porém, você chegou eventualmente, não, vamos comer, vamos. Orou, Senhor, isso aqui é alimento? É alimento, orou? Tá? Agora um detalhe. É que nem assim a pessoa que anda na roda dos esclarecedores, né? Sim. Tem uma passagem que fala que a gente não deve dar. Na roda dos escarnecedores. Tem alguns povos falando dessas, né? Isso. Pronto. Se você chegou, você está no meio ali dos escarnecedores, e aí começou mais coisas, e você permaneceu. É bom que você não permaneça. Mas já começou, você já estava ali. Então você agora vai, ó. Tem um casal, né? Sim. Lá onde eu morava, de irmãos adventistas. A mulher dele, né? Era adventista, tudo. Só que a mulher dele, ela era muito apegada com a família, né? Sim. Com a família dela. E a família dela não é cristã, não é adventista, né? Mas ela gosta de estar junto com a família dela. E eles bebem, e eles fazem churrasco, e ela sempre está com E ele. palavras torpes. E aí, tipo assim, ela falava assim: mas o Maconde, meu esposo, ele não gosta da minha família, ele não gosta de estar junto. Tá? Aí ele fala assim: mas o que eu vou fazer lá no meio deles? Eu chego lá, eu fico lá no meio deles, que eles falam sobre coisas que eles não devem falar. Eu vou ficar fazendo o quê? Se eu não tenho diálogo para falar com eles sobre assuntos que eles gostam de falar. Eu falo sobre Bíblia, eu falo sobre comunhão e tal, e eles falam sobre outras coisas, eu vou ficar lá fazendo. E tem um detalhe: no ambiente que você está, se você não influencia, você é influenciado. Sempre tem uma atrito entre eles dois. Tá? Sim. Porque ela gosta de estar no meio da família dela. A família dela não é cristã. Sabe por quê? E ele já não gosta de estar ali no meio. Ela ainda está familiarizada, não só com a família, mas com os ritos ali. Tá? Ela é só uma desculpa: não, porque eu não gosto da minha família. Se gosta da família, por que não vai outro dia? Só vai naquele período mais. Não, mas eu quero estar junto da família. E se você for, digamos assim, tem ali uma festa da sua família, que está reunindo familiares que você nunca viu, já está com tempo que você não vê, né? Nunca viu, está com tempo que você não vê, você pode ir lá, cumprimentou. Não, gente, eu vou ter que ir, por isso eu tenho que ir, tenho compromisso. Pronto. Cumprimentou, saiu, pronto. Não é pegando você que vai cumprimentar. Até porque como é que você vai ganhar o ímpio? Você vai sentar com ele. Só que agora o detalhe: você não vai se deixar influenciar, você vai influenciar. Como é que você vai influenciar no somzão daquela altura? Que nem está ali, você senta ali, vou influenciar. Agora eu vou pregar, falar de Jesus. E aqueles funks ali, eu vou falar de Jesus. Como é que as pessoas vão ouvir? Então não tem como você influenciar, então você agora está sendo influenciado. Saia, corra. Tá? Agora o detalhe: 1 Timóteo capítulo 4. Gente, nós estamos já fazendo o fechamento, tá? Por que nós estamos levando mais tempo? Porque o assunto está bom. É um assunto complexo e o assunto está bom. Eu sei que vocês estão tirando as dúvidas de vocês, você também do canal está tirando a sua dúvida. Então vamos que vamos. Se você tiver alguma dúvida mais, pode colocar. É 8h42.
Já a gente faz o fechamento. Segundo Timóteo. 1 Timóteo capítulo 4, verso de 1 a 5. Agora vocês vão matar a charada de tudo. Tá? Vamos lá. Um irmão, esse mesmo irmão que... por que eu uso o irmão como referência? Porque quando eu me achego aos irmãos, eu sei da ideia dos irmãos. E a gente conversando com ele falou: ó, vocês adventistas ensinam doutrina de demônios. E aí eu fiquei calado, eu não tinha todo o conhecimento do texto, fui para casa, orei, busquei as fontes e encontrei. Vamos lá, o verso 1 diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostataram da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Agora, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Vou segurar bem aqui. Então aí ele diz: está vendo? Vocês ensinam a doutrina de demônios. Aí eu fui para casa, estudei, examinei. Depois eu estava em casa e ele chegou. E eu falei, sentou do lado do centro do outro. Eu falei: irmão, naquele dia o senhor falou que nós adventistas ensinamos doutrina de demônios. E ele falou: eu não disse. Eu falei: o senhor disse. Eu não disse, o senhor disse. Então, ele estava dizendo que eu estava mentindo. E eu falei: o senhor disse. Aí ele se calou porque ele sabia que ele disse. Porque da vez que eu fui lá, ele quase me batia. Me esculachou, e eu falei assim: irmão, faça assim, atenda. Ele tinha um estabelecimento, atenda o seu cliente, depois eu me esculacho. E aí a esposa dele veio até para intervir. E aí eu fui falando para ele aqui, ó, que proíbe o casamento. Eu falei: ó, a igreja adventista não proíbe o casamento, pelo contrário, nós temos departamento na igreja que zela pela família, pelo casamento, e que exige a abstinência de alimentos. Eu falei: quem foi que fez separação entre o que é alimento e o que não é alimento? Aí quando eu fui falando, só citando o livro de Levítico, capítulo 11, verso 1, eu falei: então falou, ele disse, o Senhor. Eu falei: o Senhor disse que foi o demônio? Então, queridos, você tem que saber argumentar. Foi o Senhor que falou: isso aqui é alimento e isso não é alimento. Dando continuidade, aqui no verso 4: pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graça nada é recusado. Tudo que Deus criou é bom. O cavalo é bom, o cachorro é bom, o gato é bom, a serpente é boa. A Bíblia está dizendo que tudo é bom para comer? Tudo que Deus criou é bom, tudo na sua respectiva função é bom. Agora, a chave de tudo, o verso 5. Note esse verso na sua Bíblia. Note esse verso na sua Bíblia. Se não, pegue uma caneta. Eu não tenho uma caneta. Mas, então, note na mente o versículo 5 de 1 Timóteo capítulo 4. Diz assim, ó: porque pela palavra de Deus e a oração é santificada. Primeiro vem o quê? A palavra, não é a oração. A palavra diz: o corpo é imundo. Adianta eu orar? Não. A palavra diz: o peixe de pele é imundo. Adianta eu orar? Então, primeiro vem a palavra. Quando a palavra diz é alimento, você pode orar. Quando a palavra diz é imundo, não adianta. Não vai. A pessoa vai morrer ali com aquele prato cheio de coisas que não é alimento, e morrendo orando, e Deus não vai abençoar aquilo. Não adianta. A palavra primeiro, depois a oração. Não é o inverso. Primeiro a palavra autoriza e você ora. Aí sim, está abençoado. Tá. Então, queridos, o que estava sendo dito aqui? Ali era um povo chamado os ascetas, que
que vem o asceticismo, os ascetas. Aqui nesse contexto, o que era que eles diziam? Não, se você se abster do casamento, a sua santidade vai lá em cima. E quem foi que estabeleceu o casamento? Instituiu, foi Deus. Então, mas eles diziam, não, se você não se deitar com mulher, e aqui os homens mais machistas, né? A sua santidade vai lá em cima. E se você se abster do alimento que você gosta, a sua santidade também vai lá em cima. Digamos que o alimento que você gosta aqui, a fruta, melancia, eu gosto de melancia. Eu gosto de banana. Maçã. Pronto. O que eles diziam? Que nem para a irmã Eliette, se a senhora se abster de comer a maçã, que é o que a senhora gosta, a sua santidade vai lá em cima. A Bíblia proíbe comer maçã? Não. A Bíblia proíbe comer as frutas? Não. Então era isso que eles diziam, não. Se você matar o seu desejo por esse alimento, a sua santidade vai lá em cima. Se você matar o seu desejo de carnal, de ter relação entre marido e mulher, a sua santidade vai lá em cima. Era isso que eles diziam. E agora, para nós finalizarmos. Quando Jesus considerou puro todo o alimento, e agora, podemos comer todo o alimento? Tudo que ele ordenou. Foi isso. O outro não é alimento, gente. Nós temos que limpar nossa mente. Quando a gente vai dar estudo, esse aqui é alimento puro, esse é alimento impuro. Quem diz? A Bíblia não diz isso. A Bíblia só diz, isso aqui é alimento e isso aqui é imundo. A Bíblia não diz alimento. O homem fez dele alimento, mas não é alimento. Quando disser, não, podemos comer todo alimento, você diz, podemos. Aí você pergunta, o que a Bíblia diz que é alimento? Os animais que têm unhas fendidas, no caso dividido, rumino, o peixe que tem barbatanas e escamas, e isso, caso emergencial, e a alimentação inicial, frutas, verduras, sementes, isso é alimento. Quando Jesus considerou puro todo alimento, que ele tinha em mente era isso, Gênesis e Levítico. Pronto. Ponto final. E só lembrando que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O último texto e a gente finaliza. Eu disse que esse era o último, mas não. Ainda falta o último para que a gente possa conscientizarmos. 1 Coríntios, capítulo 10, e a gente faz o fechamento com o versículo 31. Coríntios, capítulo 10, versículo 31 diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos tornei causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Se o irmão, se assim, não, mas eu não faço, e se você fizer escandalizar o irmão, Paulo diz, olha, deve acontecer no corpo. Paulo diz, se o meu comer carne vai escandalizar o irmão, eu nunca mais eu como carne. Não é que não possa, a Bíblia, ela diz que nós podemos comer carnes. Mas aí Paulo diz, ó, se o meu comer carne vai escandalizar o irmão, ou em outras palavras, eu vou ser vegetariano, porque está escandalizando o irmão. Então, irmãos, é melhor que nós nos abstenhamos de tudo o que vem sacrificado a ídolos. Porém, a gente chegou ali, está na ocasião. Você orou, a Bíblia diz que é purificado. Você identifica o que é alimento, porque os ídolos nada são. Tá? Agora eu vou ir para o louvor. Deus, Ele conhece a gente. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por sua bondade e misericórdia. Te agradecemos pela sua palavra que chegou aos nossos corações. Amém. Assim se cumpre em nossas vidas e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém. Perdoa-nos, nos ajuda, em nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Queremos todos uma boa noite na presença de Deus. E você do canal também, tenha uma boa noite. E no próximo estudo, posso adiantar o próximo estudo?
próximo estudo nós vamos ver sobre o cristão e o mundo. Como o cristão deve se comportar diante do mundo. Fale seu Fique na telefone paz de do novo. nosso Deus. Seu telefone. Seu telefone. Meu contato é 919-8631-3851. Missionário Edivar Custódio. Pode entrar em contato, fazer as suas perguntas, já mandando perguntas sobre o cristão e o mundo, e no próximo domingo a gente tira as dúvidas. Fique na paz do nosso Deus. Tchau, tchau.